Oi, aqui é da Terra de Rudá, sou Lígia Franklin de Oliveira e tô vindo conversar sobre o arcano do tarô de Rudá, que a gente fez um jogo especial, como sempre, para cada semana, e esse arcano do nosso tarô, criado pela Terra de Rudá, inspirado pelo mito Tupi-Guarani de Rudá, a divindade do amor e da fertilidade, acaba nos orientando também toda semana para que a gente se concentre de forma mais focada nos trabalhos que são mais importantes a gente fazer, e com isso a gente facilita que a nossa consciência possa ir se ampliando, né? A gente estando mais alerta em como investir, isso acontece. Então, obrigado pela companhia, gente. Olha só, o arcano dessa semana é o arcano 2, que é esse aqui que se chama mudança. É esse aqui. É o segundo arcano do tarô de Rudá. Aí eu vou ler aqui o texto referente a ele. É o seguinte, né? A história, o mito de Rudá começa quando não havia nada. Era o vazio fértil. E esse é o momento, né, em que surge Guaraci. O sol está para surgir, mas ele ainda não se manifestou como Guaraci. É a primeira luminosidade que surge. Primeiro foi um pontinho de luz e depois aquilo vira vários raios, mas ainda não se sabe o que é aquilo. Então, nem tem ninguém para testemunhar o que é, né? Bom, o arcano 2, mudança. Devagarinho, devagarinho, a escuridão começa a se dissipar. Aí o texto fala assim: o processo requer paciência e constância. Há um raio de luz em meio à sombra. Início de um novo momento. Tudo isso ainda é muito lento. Não confunda paciência com inércia. Confie, as coisas começam a mudar. A estagnação dá vez ao movimento. Bem, gente, esse é o trabalho da semana. A gente, então, está sendo convocado por esse arcano que traz a força da mudança, né? E como fala de mudança, então, vai falar inevitavelmente de despedida, né? E de uma condição do começo de alguma coisa. Dentro de nós ou na nossa vida, mas que existe essa correspondência dentro na nossa vida e no todo. Bom, então a gente está falando, encerra dentro desse arcano a ideia dessa despedida, porque é preciso se despedir para nascer e para mudar, né? Esse arcano encerra essa ideia, que se para gerar mudança é preciso se saber viver a despedida de alguma coisa que era antes. Aqui no caso é a escuridão. A escuridão é a inconsciência, né? Que precisa ser despedida para que, a partir do momento que a luz surge. Então, é inerente a possibilidade de alguma coisa começar, alguma coisa ter que morrer, a gente sabe disso. E a gente sabe também, e é bom então aproveitar o arcano, né, que quem retém tudo, a gente lembrar que quem retém tudo constrói a sua própria estagnação. A retenção das coisas ou das atitudes na nossa vida faz a nossa alma ficar obesa, literalmente. Ela fica pesada e fica sem agilidade para se movimentar. E a vida é movimento. Então tem uma contrariedade de uma das leis universais. Bom, então para a mudança chegar, nós precisamos aprender a nos despedir daquilo que não nos torna mais apropriado de nós mesmos, em primeiro lugar, daquilo que não nos faz maiores em manifestação, daquilo dentro da gente que não nos faz maiores, que não permite a nossa manifestação maior, e o que corresponde a isso do lado de fora, né? Que não permite o nosso usufruto da nossa potência de realização e de amar. Só que para a gente não ser poliana, eu gosto sempre de relembrar que amar é a ligação com
o outro com a outra pessoa, ou com outro ser qualquer, que nos autoriza, a própria ligação nos autoriza, e autoriza o outro ser ou a outra, né, a sermos o que somos sem máscaras, sem maquiagem, onde as nossas maravilhas, mas também as nossas feiuras, as nossas rugas, as nossas fragilidades, as nossas cicatrizes possam se mostrar sem que a gente seja cancelado, nem que a gente cancele o outro ou a outra. Rejeitado ou cancelado, né? Lógico que vão existir limites, né? E aí também só relembrando que o limite é a gente não permitir ser lesado ou ser lesada fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente pela outra pessoa ou pelo outro ser. Se isso acontece, se a lesão está acontecendo, né, é hora da mudança se instalar e ser preparada, então. A gente precisa se preparar para mudar. É disso que esse arcano fala, não é? E aí esse preparo pode ser para deflagrar desde a despedida de algum padrão, né, algum aspecto imaturo em nós, no outro, na outra, na relação estabelecida, né, de quem se relaciona, e pode chegar até na necessidade da despedida da própria relação mesmo, né, cumpriu o seu papel e agora, em vez de ambos ou ambas estarem crescendo, as pessoas, elas estão se lesando, impedindo a ampliação do seu ser, e isso é uma lesão. Talvez, eu acho, talvez não, a mais grave. Quando a gente está numa situação que nos confina no tal do apequenamento do nosso ser. Bom, agora pode ser que a gente tenha dificuldade, caia até numa situação que a gente perceba que existe uma lesão, a gente se trabalha, provoca mudança na gente e traz isso para dentro da relação e tudo se transforma. Então vamos em frente, houve a mudança, inclusive da própria relação, sem que ela tenha terminado. Ela morreu para aquela qualidade e continua agora nova, né? Totalmente nova. Isso é o que, na verdade, eu acho que garante as relações de amor, seja de qualquer ordem, de par, ou de amizade, ou de família, que se prolonga, de longa data, como relações enriquecidas e fortes, sabe? Eu acho que é isso, assim. Bom, então, ainda relembrando sobre o amor, já que o arcano da mudança nos trouxe para isso inevitavelmente, porque tudo nessa vida acaba nos levando para a experiência do amor, mas desse amor amadurecido, né? Ele é a relação, né, que aprende a ler as diferenças como convites da nossa alma, para que a gente perceba aspectos que em nós nos escapavam, às vezes até a intensidade da nossa agressividade, da nossa raiva ser revelada para nós mesmos. Principalmente porque, né, é bem comum, até dentro do nosso meio de busca de consciência, de espiritualidade e tal, mas a gente meio que se colocar num lugar de estar querendo se transformar em santa criatura, né? Em anjo do Senhor, como eu gosto de falar brincando. E o mais importante não é a gente não sentir raiva, não ter nenhum sentimento, é a gente ter consciência dele, ver qual é a origem dele e ver que parte luminosa nossa pode ser acionada ou precisa ser integrada a partir daquilo que a gente sente. Então a negação da nossa agressividade, da nossa raiva é péssimo, porque ela vai continuar lá dentro ou ela vai explodir dentro de nós mesmos, causando lesão para nós mesmos, até física, ou uma hora ela sai de uma forma devastadora para o lado de fora. Então, né, o amor é quando a relação com o outro permite a gente se perceber, e inclusive essas nossas partes, né? Então, gente, todo começo, que é o assunto, na verdade, desse arcano, pede despedidas, calma e cuidados, né? Basta a gente lembrar, né, de como é que um recém-nascido, o que ele necessita, né? Quem cuida de um recém-nascido é aquela pessoa que tem que estar ali, muito presente em tudo que está fazendo e atento para ver o que ele está precisando para aquela vida poder se desenvolver.
Quanto tempo, quanta dedicação se faz necessária para garantir aquela existência, para que aquela vidinha fique firme, não é? Então, embora, né, um recém-nascido ele tenha encerrado nele toda a potência, uma potência incrível de realização que ainda não está manifestada. Então, quando algo começa a mudar em nós, tem essa mesma característica. E a gente precisa ter essa consciência. Bom, e aí a gente precisa saber uma coisa que o texto do Arcano nos lembrou, que ter calma não é inércia, né? A calma é a serenidade para a gente fazer em contato, internamente e externamente, o que for necessário para desenvolver aquela nova situação. É isso, né? Então, é bom lembrar que tudo também, que está no começo do começo, gente, além disso tudo que a gente está falando aqui, tem uma característica que às vezes a gente passa batido. Mas tudo que está nessa condição assim, bem inicial, costuma gerar, com frequência, estranheza. E isso é natural, a gente precisa saber disso. A mudança no início costuma gerar desconforto para quem está vivendo a mudança e muitas vezes para as pessoas que estão em volta de quem está vivendo uma mudança, né? Porque eu acho assim, eu acho que nós fomos criados no medo, a verdade é essa. Então, como o novo ainda não se manifestou totalmente, mexe com o nosso medo da gente não conseguir se realizar e, consequentemente, as pessoas em volta também se sentem ameaçadas porque elas também necessitam, todo mundo necessita viver mudanças e às vezes ficam lá na estagnação e alguém mudando aponta que ela precisa mudar também. E mexe com o medo dela também. Então é muito natural que quando uma coisa começa a ficar diferente em nós, na nossa vida, isso gera uma estranheza e um certo desconforto. Daí que a gente juntando tudo, olha quanta coisa um arcano pode fazer a gente lembrar que é importante para a gente viver, né? Além da presença, então, da nossa presença, né? Do contato de qualidade que a gente precisa ter vivendo as coisas, calma, cuidado, nós precisamos observar, ter uma observação atenta dos nossos medos quando o começo do começo das coisas se instala na nossa vida. É bem assim, né? Só que aí, se a gente, né, se prepara para a mudança, está consciente, está vivendo isso tudo, pode acontecer conosco, na nossa vida, o que acontece na história do mito de Judá, né? E até o que acontece na Bíblia também, quando há o relato da criação, e até no relato também da ciência, o relato científico do Big Bang. Por quê? Porque se a gente vive a mudança, né, vivendo toda essa dança de calma, serenidade, entender o que está acontecendo, né, ter toda essa observação para não deixar as coisas, os nossos medos criarem obstáculos para a mudança necessária, compreender que isso tudo é vida se cumprindo e a nossa vida está ficando mais rica. Isso, metaforicamente, corresponde a mundos e galáxias poderem surgir na nossa vida, né? E aí a gente vai poder desfrutar de toda essa grandeza que nós temos direito divino. Então, vamos aproveitar essa semana, observando a mudança, incentivando a mudança. E quando esse arcano surge, sempre existem bons auspícios com ele, digamos assim. Sempre há um recado de que, olha, aquela história assim, tem luz no final do túnel das nossas dificuldades, né? Vamos lidar com ela para fazer com que a mudança se instale e essa luz do final do túnel fique forte e ilumine tudo. É isso, gente. Obrigado pela companhia aqui mais uma vez. Vamos seguir a nossa semana e continuamos juntos. Lá no Tornar-se Presente, todo dia, às 18 horas, temos 10 minutinhos. A gente pode fazer a meditação, que quem não puder fazer às 18 horas, faça em qualquer momento do dia. Mais do que nunca, nesse momento nosso, a gente precisa se dar esses 10 minutos, porque isso também favorece as mudanças acontecerem na nossa vida. Tá bom? Muito, muito obrigada. É muito bom ter a companhia de vocês, viu?
Beijo. Vou desligar.